Então hoje, galera, eu vim fazer um vídeo aí. Antes de abordar o tema de hoje, que acredito que vai ser um tema bem polêmico. Primeiramente, eu sei que o tema que eu for abordar aqui vai ter um pessoal que vai me chamar de vitimista, enfim, de vitimista, de chorão e outras coisas que o pessoal sempre fala aí, né? E eu queria dizer para esse pessoal aí que provavelmente vai vir comentar aí que eu não ligo, cara. Eu não ligo, eu simplesmente ignoro, entendeu? Tem pessoas que não entendem nada do conteúdo aqui, né? Ou entendem, mas se fazem de loucos, enfim. E aí acabam comentando sempre as mesmas coisas, né, cara? Que você é vitimista, né? E por que esse pessoal, eles falam que o cara é vitimista? Porque a verdade dói, né, cara? A verdade dói, as pessoas gostam de se iludir. Às vezes a pessoa até sabe da verdade, mas ela gosta de ver na ilusão, não é? Ela gosta de ver na ilusão. E quando tu fala a verdade, aparece uma pessoa, elas atacam, né? Tudo que elas podem dizer é te chamar de vitimista, né, cara? Mas como eu falei, eu ignoro e vou ignorar, entendeu? Não vai ter a mínima atenção minha esse tipo de pessoa, entendeu? Vai comentar e não vou responder, entendeu? Não vai como se estivesse falando com as paredes. Esse tipo de pessoa eu acho que não vale a pena ficar discutindo mais, ficar tentando apresentar o meu ponto de vista. Simplesmente ignorar e é isso mesmo. Bom, galera, o tema de hoje aqui não é um tema, na verdade, é uma black bem pesada que eu vou trazer aqui, né? E você direto ao ponto, sem enrolaçada, como sempre, né? Que eu tô aqui sem enrolaçada, meu conteúdo é sem enrolaçada. E bom, galera, o que eu tenho pra dizer aqui é o seguinte: a maioria dos homens, eles não foram feitos para atrair mulheres. É isso que eu estou falando aqui. A maioria dos homens, eles não foram feitos para atrair mulheres. E por que eu cheguei a essa conclusão? Geralmente a sociedade, as pessoas em si, elas tendem a achar que todos os homens nasceram para ter alguém, né? Para ter alguém do lado, para ter um par ali, que vai encontrar um par ao longo da vida, não é? Só que, cara, a verdade real é que todas as pessoas sabem. Só que elas escondem, né? Elas tentam omitir, né? A verdade é que nenhum homem, cara, a maioria dos homens, cara, eles não nasceram, muitos homens não nasceram pra atrair mulheres, cara, pra conquistar mulheres. Muitos homens vão acabar ficando sozinhos, eles querendo ou não. Porque as coisas são injustas, cara. Muitos caras aí, a gente vê aí comentando, vê aí, falando que tem dificuldade, né? E muitos caras comuns, na verdade, né? Vão acabar ficando sozinhos. E eu sei que é duro falar isso, né? Mas é a verdade, cara. Se tu for olhar aí, muitos caras já estão ficando solteiros aí. Claro que tem alguns poucos aí que são por opção, mas a maioria, cara, a maioria que tá solteira aí é porque realmente não tem como atrair as mulheres. Porque não nasceu pra atrair as mulheres, né? Não foi favorecido pela natureza. Só que as pessoas, a sociedade no geral, elas tendem a achar, elas acham que todos os homens nasceram para atrair mulheres, cara. Sendo que não é verdade, cara. Não é verdade. Muitos caras vão estar sozinhos aí, vão ficar sozinhos, vão passar a maior parte da vida sozinho ou com pouquíssimas experiências assim com mulheres, entendeu? E é uma hipocrisia, cara, porque geralmente as pessoas sabem, a sociedade sabe disso, mas acha que todo homem tem a obrigação de nascer e vai ser um pegador, né? Geralmente a família, os amigos, o círculo social acha que tu vai ser um pegador, né? Quando na verdade eles sabem que nem todos os homens vão conseguir mulheres na vida, cara. Muitos homens vão ficar sozinhos. Muitos homens vão ficar sozinhos aí praticamente a vida inteira, cara. E não vão ter experiências com mulheres. E o duro disso é que se esses homens, né, cara, se tivessem um pai ali pra dizer isso pra eles, né? Até eu mesmo, se tivesse um pai pra dizer pra mim, e os homens tivessem um pai pra dizer pra eles desde cedo, né? Que
muitas das vezes o cara vai ficar sozinho, né? O cara não nasceu pra pegar ninguém, que o cara não nasceu pra ter uma mulher, não é? Que o cara não nasceu pra ter uma família, cara. Se os pais, nossos pais se jogassem limpo com a gente e nos dissessem isso desde cedo, seria bem melhor, né? Porque o cara o homem já estaria preparado em si desde cedo pra essa dura realidade, cara. Se tu observar aí, e por que isso? Porque se tu observar, cara, as famílias antigas, né? Se tu pegar o teu pai aí, teus avós aí, o pessoal da geração antiga, né? A maioria tem uns casamentos ali que duram pra sempre, né? Tem uns casamentos que duram, ficam casados por anos até a velhice, né? Tem filhos e tal. E o que eu vejo, cara, é que hoje em dia, a diferença é que hoje em dia as mulheres daquela época eram mais humildes, cara. Pelo que eu percebo, assim, eram mais humildes. Claro que tem toda a questão social também, né? De frear a hipergamia, né? Mas o que eu vejo é que as mulheres daquela época eram mais humildes, cara. E as mulheres de hoje em dia aí, da nossa geração aí, do nosso século XXI aí, dessa era moderna, cara, a maioria, a verdade que eu vou falar aqui é que a maioria das mulheres de hoje são tudo narcisistas, cara. Narcisistas, cara. Narcisistas. Tem um ego inflado, entendeu? E chegando a essa conclusão, são pouquíssimos caras que hoje vão ter realmente a chance de construir uma família e vai ter ali uma família até o final da vida, felizes para sempre, né? São pouquíssimos caras, porque a maioria vai acabar ficando sozinho, cara. A maioria vai acabar ficando sozinho, a maioria não nasceu para atrair as mulheres, cara. E a sociedade, ela sempre tenta empurrar que não, que sempre vai ter alguém lá para você, para vocês, lá, sempre vai ter a sua tampa da laranja, né? Sempre vai ter a mulher certa, ideal, te esperando. E é mentira, cara. É mentira, é tudo mentira isso aí, cara. A maioria dos caras, muitos caras não nasceram para atrair mulheres, cara. Não nasceram, cara. E o que eu vejo hoje é isso, cara. As mulheres, elas querem só os caras top de linha, não é? Se tu não é um cara famoso, se tu não é um cara cheio da grana, se tu não é um cara com um sex appeal, uma beleza fora do comum, se tu é um cara que nasceu aí comum, normal, como a maioria dos caras aí, simplesmente é game over pra ti, cara. Simplesmente é game over, cara. Simplesmente o campo da sedução se fechou pra ti. Ou nunca começou, né, na verdade. Mas a sociedade, ela sempre acha que não, que todo homem nasceu pra ser pegador, ou vai ter essa mulher ali, vai formar sua família, e o que é uma grande mentira, cara. As pessoas, elas ficam nessa estupidez, nessa mentira, inventando isso. E isso é triste, cara, porque eu sei que muitos caras aí falam, né, que no fundo, que eu não quero ter família, que não vale a pena, mas às vezes o cara, no fundo, o cara até queria sim ter uma família, ter uma coisa assim. Mas como o cara é tão ressentido, ele tenta culpar, né? Mentir pra si mesmo que não preciso disso, que não sei o quê. Entende? E é isso. É triste, cara. E as pessoas se iludem, elas ficam se iludindo, achando que todo cara nasceu pra atrair alguém. Pra atrair alguém. E não é verdade. Muitos de vocês, cara, vão acabando ficando sozinhos nessa era moderna. Porque as mulheres, elas, como eu falei, elas miram só numa pequena parcela de homens. Enquanto o resto dos homens comuns não, só serve apenas pra inflar o ego, cara. Só pra inflar o ego, né? Ficar ali correndo atrás. As mulheres, elas vê os homens comuns aí, a maioria, tudo como abelhas operárias, cara. Essa é a verdade. Abelhas operárias, cara. E nota-se também que geralmente as pessoas, né, elas sempre querem atacar esses homens, né, que não atraem ninguém, né. Fazer chame, provocar, atacar esses caras como se fosse culpa deles, né, cara.
Como se a culpa fosse deles, né? E, porque se tu não pega, tu é fracassado. Se tu não conseguiu ninguém, tu é fracassado, não é? Como se a culpa fosse do cara, né? Como se os caras não tivessem tentado. É sempre assim, né? E isso é uma hipocrisia, cara, porque no final muitos vão ficar sozinhos, cara. E isso é triste. As pessoas, elas sempre querem atacar esses caras que não atraem ninguém, né? Elas sempre querem atacar, né? E elas sempre acham que não, que todo cara tem a obrigação de ser pegador, né? Mas no fundo, todas elas sabem, cara, a verdade. Instintivamente, todas as pessoas sabem, cara. A maioria sabe que nem todo mundo vai conseguir ter ali o seu par. Principalmente o homem, cara. Ele não vai conseguir, nem todo homem nasceu pra atrair as mulheres, cara. Muitos vão acabar ficando sozinhos mesmo. E isso só mostra o quanto o mundo é injusto, porque... Por isso que eu acho que não existe, tipo, um Deus aí. Porque... Como pode existir um Deus num mundo que é injusto, cara? Porque se Deus fosse justo realmente, né? O mundo não teria tanta desigualdade aí. E o que mais tem aí é desigualdade, né? E, cara... Mas o que eu quero dizer aqui, galera, é que muitos de nós aí, os homens comuns, vamos acabar ficando sozinhos. Eu sei que tem alguns aí que falam, né, da solitude e não sei o que, e solitude, mas vocês estão mentindo pra vocês mesmos, cara. É muito bom ter solitude, sim, quando tu é novo, quando tu é... quando tu pode ali fazer tuas coisas sozinho. Mas eu quero ver quando tu for velho, né, tiver fraco aí, né. Aí eu quero ver se essa solitude vai se sustentar. Então, galera, o que eu tenho pra dizer pra vocês é que preparem-se, preparem-se, preparem-se que para ficar sozinhos, pois muitos vão morrer sozinhos, passar o resto da vida sozinhos, não é? E muitos vão ficar sozinhos aí. E tudo que eu tenho pra dizer pra vocês é se preparar, cara, se preparar pra velhice aí, se preparar pra ficar sozinho aí, porque essa é a verdade, cara. Muitos homens não nasceram pra atrair as mulheres, cara. Tem muitos caras que não nasceram pra atrair as mulheres, cara. Não existe teu par te esperando lá, a tua tampa da laranja lá, a tua mulher certa, ideal lá te esperando, né? Não existe, cara. Não existe. Pra muitos não existe, cara. Nem todos vão ter um final feliz. Nem todos vão ter relacionamentos. Porque a vida quis assim, né, cara? A vida, Deus, natureza. Outros hipócritas também são os puas, né? O que tem de canal pua aí, de caras que falam, né? Que não, você tem que atrair as mulheres e dão um monte de dica, né? De desenvolvimento pessoal. E que tu tem que fazer isso, que tu tem que malhar, que tu tem que comprar roupas, que tu tem que fazer isso e agir assim, e falar desse jeito, e falar daquele jeito, né? Com as mulheres e chegar assim, né? Quando na verdade esses caras sabem que... Eles sabem, cara. Eles sabem que o público deles, cara... A maioria é um monte de cara solitário, cara. Solitário, que não tem nenhuma chance de atrair mulher, cara. Mas os caras ficam mentindo pro pessoal, né? Eles ficam mentindo aí. Quanto tem de canal full aí, cara? Que ganha dinheiro aí em cima do sofrimento dos caras, né? Em cima da carência dos caras, né? Da solidão dos caras, né?
quanto tem ainda, cara. Quando no fundo esses caras, esses puas, eles mesmos sabem, cara, que muitos caras não vão atrair ninguém, cara. Não importa o que tu faça, não importa se tu faz do jeito que tu age, como tu chega, não importa, cara. Mas eles sempre querem vender isso, né? E isso é triste, cara. Porque eu sei que tem muitos caras aí, cara, caras novos também, que queriam ter alguma experiência e não tiveram, e não vão ter, provavelmente. Né? Que nem eu vejo os caras também falando, não, mas você não está perdendo nada, vocês não está perdendo nada, não tendo ninguém. Como um cara desse não vai estar perdendo nada, cara? Me diga. Como um rapaz ali que tá na adolescência ali, passa a adolescência sem dar um beijo, sem ficar com ninguém, sem ter uma experiência, aí chega na vida adulta virgem. Como vai ficar a cabeça desse cara quando tiver com uns 40 anos, cara? E aí vem um cara e diz pra ele que não, ele não tá perdendo nada. Mas aí tu vai ver um cara que falou isso, é o cara que já teve um monte de experiência, é o cara que já teve um monte de experiência, já casou umas quantas vezes aí, já namorou umas quantas vezes, né? Às vezes é um cara até que já tem filho, né? Mas sempre mete essa que o outro não tá perdendo nada, né? Aí eu te pergunto, se o cara não tá perdendo nada, se tu que fala aí pros caras aí que eles não estão perdendo nada, por que que tu se casou então? Por que que tu namorou então? Por que que tu pegou várias mulheres então? Teve experiência com várias mulheres se os caras não estão perdendo nada? Se ninguém tá perdendo nada. Então é como eu digo, cara, é muito fácil dizer pros caras, né, que eles não estão perdendo nada quando tu já teve as experiências ali, né? Quando tu já desfrutou ali, né? Do lado bom ali, né? De ter relacionamento com as mulheres ali, né? Mas aí dizer pros caras que nunca tiveram relacionamento, né? Que tem vontade de ter, né? Que os caras não estão perdendo nada, cara. Isso é uma hipocrisia absurda, cara. Mas essa é a real, galera. Muitos caras não nasceram pra atrair as mulheres, cara. E a sociedade sempre mente, fazendo entender que sim, que todos os caras vão encontrar a sua honradinha, a sua metade da laranja, que todos os caras vão ter sucesso aí com as mulheres. E é uma mentira, cara. É uma mentira. É uma mentira, cara. E o que eu tenho pra dizer pra vocês, cara, é: preparem-se, cara. Preparem-se. Preparem-se pra quando ficar velho. Porque quando a idade vai chegando também, a partir dos 30 anos em diante, fica cada vez pior, cara. Se tu já não teve experiências ali quando jovem, quando chegar a partir dos 30 anos, cara, vai ficar bem pior, cara. Vai ficar bem pior. Os 40 anos também. Entendeu? E assim por diante. Porque é aquilo, à medida que vai ficando velho, as pessoas não vão te dando tanta importância mais, né? Porque velho, ninguém dá importância pra velho. Ninguém dá importância pra velho. E se tratando das mulheres, elas não dão importância pra cara comum e velho. Aí piorou, cara. Então, prepare-se, galera, prepare-se. É só o que eu tenho pra dizer pra vocês aí. Se prepararem. Que muitos de vocês aí, muitos vão morrer sozinhos. Infelizmente, cara. Ou felizmente, pra alguns poucos, né? Que realmente aí gostam, né? Eu vou ficando por aqui. E o vídeo de hoje foi esse aí hoje. Era isso aí, galera.